Olá. Meus irmãos, não sejais muitos de vós mestres, sabendo que receberemos um juízo mais severo, pois todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, esse é homem perfeito e capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam, então conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também os navios que, embora tão grandes e levados por impetuosos ventos, com um pequenino leme, se voltam para onde quer o impulso do timoneiro. Assim também a língua é um pequeno membro que se gaba de grandes coisas. Vede quão grande bosque um tão pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo. Sim, a língua, qual mundo de iniquidade, sendo por sua vez inflamada pelo inferno. Pois toda espécie, tanto de feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua nenhum homem a pode domar. É um mal irrefreável, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à imagem de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Não convém, meus irmãos, que se faça assim. Porventura, a fonte deita da mesma abertura água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode acaso uma figueira produzir produzir azeitona, ou uma videira figos? Nem tampouco pode uma fonte de água salgada da água doce. Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amargo ciúme e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há ciúme e sentimento faccioso, aí há confusão e toda obra má. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se em paz para aqueles que promovem a paz. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos a Ti, que o Senhor conduza o nosso coração, nossa mente, que o Senhor guie cada um de nós na Tua verdade, ilumine os nossos olhos para o entendimento da Tua palavra, que pode conduzir o nosso coração, pode transformar, pode trazer vida, pode nos restaurar. E restaurar todas as relações, tudo que está em nossa volta. Tua palavra é poderosa, o Teu Evangelho transforma todas as coisas. Por isso nós nos submetemos, Senhor, a Ti, a direção do Teu Espírito aqui. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Como dissemos no domingo passado, Tiago vem trabalhando uma ideia e nós meditamos aqui no domingo passado sobre uma relação existente na igreja, essa igreja que está dispersa ali pelo Oriente. A igreja que Tiago escreve essa carta é uma igreja onde provavelmente muitas pessoas estavam se relacionando com outras a partir de alguns interesses, a partir de pressupostos aonde
o que eu poderia ganhar com essa relação terminava sendo aquilo que conduzia as relações, porque era um período onde a igreja estava começando a sofrer bastante perseguição. Logo, a ideia que Tiago trabalha no capítulo 2, entre ricos e pobres, em receber no nosso meio, não é apenas uma ideia de posses financeiras, não apenas uma pessoa que tem bastante dinheiro, como nos nossos dias se tem, e pode-se ter dinheiro, mas não ser necessariamente uma pessoa de influência, ou como poderia dizer, uma pessoa poderosa. A ideia que Tiago trabalha aqui então, de rico e pobre, é aquela ideia que é acompanhado pelo aproximar-se de alguém, pelo poder que aquela pessoa exerce, tem, e os benefícios que essa relação pode nos causar. Por isso ele diz que esse Senhor que nós servimos, nós não podemos servir a esse Jesus, no primeiro versículo do capítulo 2, Senhor da glória, e aqui ele trabalha exatamente essa glória que é inata, que é inerente ao Senhor, não apenas aquela glória que nós damos ao reconhecer os feitos de alguém, mas uma glória que é inata à pessoa divina. Deus é todo glorioso, Deus possui glória, e é a esse Senhor que nós temos a fé nele, que é dono de toda a glória, que precisa conduzir todas as nossas relações. Então, antes de falar sobre a relação rico-pobre, como você recebe um, como você recebe o outro, ele afirma que o nosso Senhor Jesus Cristo é o próprio Senhor de toda a glória. E é debaixo desse senhorio, debaixo dessa submissão, essa glória que a ideia da palavra traz, uma ideia de peso, uma glória tão grande, tão imensa, tão infinita, que é pesada quando estamos na presença dela. Logo, todo joelho se dobra diante dela, todo joelho se curva, porque essa glória traz peso, o peso da própria glória de Deus. No capítulo 3, então, Tiago começa ainda a desenvolver dentro do campo das relações que se estabelecem no corpo de Cristo, que se estabelecem na igreja. Tiago agora trabalha a língua aqui como esse mecanismo, esse instrumento que o ser humano tem e que é extremamente usado, poderoso nesse uso inclusive, dentro daquilo que é a própria natureza humana. Quando Paulo trabalha aos Gálatas que as obras da carne são porfias, mentira, inveja, ciúme, facção, contenda, observe bem, a língua é exatamente o instrumento onde todas essas formas de manifestação das obras da carne, da natureza humana, a língua é exatamente o mecanismo que nós usamos na nossa natureza terrena, carnal, na nossa natureza humana, para usar desses mecanismos, ou fazer com que essas obras da carne sejam realizadas. Tiago então diz assim: meus irmãos, não sejam muito de vós mestres, sabendo que recebemos um juízo mais severo. Tiago está colocando aqui em contrapartida o fato dele ser um mestre na igreja, dele ser um líder na igreja, toda a liderança estabelecida na igreja, com essas pessoas que, estando na igreja, exercem um papel de influência, exercem um papel de ensino ou de condução e até exercer um poder sobre algumas outras pessoas, de conduzi-las em determinada direção. Tiago então diz assim: irmãos, não sejam muito de vocês mestres, porque saibam que nós receberemos juízo mais severo sobre esse papel a ser desempenhado. Algumas pessoas então estavam desempenhando esse papel na igreja, mesmo não sendo líderes estabelecidos na igreja, porém, de acordo com o texto, o que estava acontecendo aqui, ainda dentro da linha de raciocínio que ele trabalha no capítulo 2, o que estava acontecendo aqui é que algumas pessoas, ao tentar exercer esse papel de mestre, de liderança, de pessoas com poder para conduzir outros no caminho em que eles julgam necessário seguir,
estava acontecendo contendas, começava a haver algumas divisões, algumas questões que não estavam indo de comum acordo com o ensino da palavra de Deus, com o ensino da sã doutrina. E aí Tiago diz no versículo 2: todos tropeçamos em muitas coisas. E todos é todos. O ser humano tropeça em muitas coisas. O que não tem a sua natureza, nova natureza em Cristo, tropeça em muitas coisas. O que tem a sua nova natureza em Cristo também tropeça em muitas coisas. Então, há uma afirmação que Tiago nos faz aqui no texto, que é: se alguém não tropeça em palavra, se alguém não tropeça com a língua, esse homem é perfeito e capaz de refrear também todo o corpo. Refrear todo o corpo nada mais é do que domínio próprio. Refrear toda a sua conduta nada mais é do que domínio próprio. É interessante perceber que, apesar de alguns estudiosos tentar colocar contradições nas cartas de Paulo com as cartas de Tiago, Paulo nos diz que o domínio próprio é fruto do Espírito Santo de Deus. Esse fruto que habita em nós, ao sermos regenerados pelo Espírito de Deus, ao reconhecermos esse senhorio de Jesus que ele fala no capítulo 2, ao sermos regenerados, somos capazes de refrear também todo o corpo, quando nós somos capazes de refrear a nossa língua, não tropeçar com palavras, e então nós temos o homem perfeito. Esse homem perfeito nada mais é do que aquele homem que está em Cristo. Não por causa da sua própria perfeição ele é perfeito, não porque ele não erre que ele seja perfeito, mas por causa da perfeição de Cristo. E por isso Tiago diz que se alguém, que mesmo tropeçando em muitas coisas, se alguém não tropeça em palavras, esse alguém é um homem perfeito. Ou seja, não tropeçar em palavras é um puro sinal da manifestação do fruto do Espírito que habita em nós, e por isso nós temos o controle e o domínio da língua, porque esse controle é um controle estabelecido pelo Espírito Santo de Deus, não por nós mesmos. Então Tiago diz assim, versículo 3, acompanhe comigo: ora, se nós pomos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam, então conseguimos dirigir todo o seu corpo. Veja, o exercício de conter as palavras, de conter a língua, de saber usar essa língua em benefício do reino, é o mecanismo que nós podemos usar para aprendermos o controle de todo o nosso corpo, exercitarmos o domínio próprio, que é fruto do Espírito, que é uma manifestação da graça de Deus naqueles que se submeteram ao senhorio daquele que é Senhor, dono de toda a glória, como ele afirma no capítulo 1. Versículo 4, Tiago diz então: vede também os navios, que embora tão grandes e levados por impetuosos ventos, com um pequenino leme, se voltam para onde quer o impulso do timoneiro. Assim também a língua é um pequeno membro que se gaba de grandes coisas. Vede quão grande bosque um tão pequeno fogo incendeia. E depois, aparentemente contrariando o que ele afirma até o versículo 5, Tiago diz assim: a língua também é um fogo. Sim, a língua, qual mundo de iniquidade, colocada entre os nossos membros, contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza, sendo por sua vez inflamada pelo inferno. Pois toda espécie, tanto de feras como de aves, quanto de répteis como de animais do mar, se doma e se tem sido domada pelo gênero humano. E aí no versículo 8, a expressão aqui, que aparentemente é mais incoerente ao lermos desatentamente o texto. Ele diz: mas a língua nenhum homem pode domar. É um mal irrefreável, está cheia de peçonha mortal. Mas se observarmos o texto com um pouquinho mais de atenção,
nós vamos perceber que quando Tiago fala gênero humano, a mesma palavra que ele fala, que no versículo 8 diz, a língua nenhum homem pode domar, Tiago diz, ele está usando essa mesma palavra que ele usou para gênero humano, ele usa agora aqui na tradução dizendo, nenhum homem pode domar. Em outras palavras, o que Tiago está dizendo é que o gênero humano não pode domar essa língua, não pode ter o controle desta língua. O gênero humano tem essa língua que nenhum desse gênero pode domar. Ela é um mal irrefreável, está cheia de peçonha mortal. Por que essa língua, dentro da nossa natureza, estando nós na natureza, no nosso velho homem, na natureza pecaminosa, por que essa língua ela é indomável? Porque a palavra de Deus diz que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, quando não recebemos o senhorio de Jesus sobre nossa vida, quando ainda não nos curvamos ao senhorio de Jesus. A língua é apenas mais uma parte de toda essa história que nós simplesmente não controlamos. Por quê? Porque o morto não controla absolutamente nada. Simplesmente se faz. Assim como não podemos escolher a Deus para a nossa salvação, assim não podemos controlar a língua. Por quê? Porque ela é um veneno mortal. Ela é inflamada, como diz o texto, pelo próprio inferno. E aí Tiago diz assim, com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à imagem de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. E quando Tiago diz então agora, não convém, meus irmãos, que se faça assim, Tiago está usando uma ideia com esta palavra no original, que é uma ideia de incoerência, da impossibilidade de uma natureza produzir o fruto ou as obras da outra natureza. É incoerente o homem no seu estado caído, no seu estado distante de Deus, afastado de Deus, alvo da ira de Deus. É impossível esse homem produzir os frutos do Espírito ao usar a sua língua, a sua fala, as suas palavras. É impossível ao homem na sua natureza carnal ser usado dessa forma ou ser conduzido desta forma. Mas também é impossível aquele que recebeu o perdão, a regeneração, o perdão dos pecados, a união com Cristo, a união com Deus por meio de Jesus. É impossível que este homem se conduza permanentemente em sua vida no mau uso da língua ou no uso diabólico da língua, porque a natureza, a nova natureza em Cristo não condiz, é impróprio, não é possível a existência dessas duas obras numa natureza só. O fruto da carne é o fruto da carne, mas o fruto do Espírito é o fruto do Espírito. O velho homem produz tais obras, o novo homem em Cristo produz os frutos do Espírito, ou o fruto do Espírito. Por isso ele diz, não convém. Talvez uma melhor forma de traduzir seria, é impossível, irmãos, que assim se faça, que assim se proceda, que assim aconteça. E o versículo 11, ele é claro ao explicar o que ele acabou de afirmar. Porventura, a fonte, dentro da mesma abertura, água doce e água amargosa, uma só fonte não pode ter dois tipos de água a jorrar dela. Nem tampouco pode uma fonte de água salgada da água doce. Versículo 12, ele diz, meus irmãos, pode acaso uma figueira produzir azeitona? Ou uma videira produzir figo? O que Tiago está confrontando e combatendo aqui é exatamente, talvez, um equívoco que muitas vezes nós cometemos, em acreditar que da fonte de água salgada, se nós tentarmos convencer com todos os nossos esforços,
com toda a nossa argumentação humana, desta fonte eu posso tirar de repente água doce. Ou o inverso. Se a natureza é de água doce, às vezes acreditamos que no uso da nossa língua de maneira a tentar convencer e manipular, e muito provavelmente é o que estava acontecendo aqui, a tentativa de manipular aqueles que tinham o Espírito, que eram salvos, redimidos, lavados, a tentativa de manipulá-los para que desta fonte água ruim pudesse brotar. Isso me lembra o que Jesus afirma sobre o joio e o trigo. Eles não são uma obra em que eu e você fomos chamados a separar. Ele diz: deixe crescer juntos. Deixe crescer juntos. Jesus diz: não são vocês, discípulos, que vão fazer com que o joio seja extirpado do corpo, do meio da igreja. Quem fará isso é o Senhor no dia final. Deixe que cresçam juntos. Paulo, sobre essas pessoas que sempre existirão no meio da igreja do Senhor, por toda a história, Paulo diz que nós não também deveremos extirpar esse joio do nosso meio, mas Paulo nos chama a atenção a não sentarmos com ele à mesa, a não caminharmos com essas pessoas, a não darmos ouvido ao que está sendo dito, e não nos enganarmos então, como diz Tiago, a tentar ouvir a água amarga que sai e tentar então, pelo convencimento e argumentação humana, mostrar que está errado, que não é assim e tudo mais. Por quê? Porque isso é um fruto do Espírito. Quem não possui estes sinais precisa ouvir o Evangelho, precisa ouvir a mensagem de salvação, precisa ouvir a palavra que chama a conversão, e não a tentativa de ser mostrado moralmente falando o quão excelente tem que ser a vida cristã. Porque o que está com os olhos tapados, fechados, para enxergar o Evangelho, aquele que não possui o Espírito para entender a direção da palavra e com humildade se submeter a ela, ele precisa continuar simplesmente a ouvir o Evangelho anunciado pela salvação, anunciado pela palavra de Deus, que nos fala sobre a salvação, sobre o perdão dos nossos pecados, sobre a vida eterna. Versículo 13, então, Tiago diz assim: quem dentre vós, agora, depois de tudo isso, é sábio e entendido? Há pessoas, há alguém que seja então sábio e entendido no meio? Tiago diz assim: mostrem pelo seu bom procedimento as suas obras de mansidão e sabedoria. Mas se tendes amargo ciúme e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mentais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto. Ela é terrena, ela é animal, ela é diabólica. Porque onde há ciúme e sentimento faccioso, aí há confusão e toda obra má. Confusão e toda obra má. Tiago então agora chega a um ponto do capítulo onde ele nos mostra que a sabedoria, entendimento existe no meio do corpo de Cristo. Só que a manifestação dessa sabedoria, desse entendimento, dessa capacidade de percepção, a capacidade crítica de avaliar questões, de pontuar questões, de observar caminhos que estão sendo feitos, que são equivocados, que precisam mudar o curso, precisam ir para algum outro lado. Esta capacidade que é dada por Deus, que é vinda do alto, ela só é manifestada e comprovada que seja uma obra do Senhor quando nós mostramos com uma obra em mansidão de sabedoria.
mansidão e sabedoria. Não se faz a obra do Senhor de maneira carnal. Não se pode fazer, orientar, conduzir os passos, orientar a igreja do Senhor de maneira carnal, com as obras da carne. Não se faz a obra do Senhor, não se conduz a igreja de Cristo, não se conduz num discipulado cristão, não se conduz ninguém nos caminhos de Cristo a partir de ciúmes, a partir de invejas, a partir de competições ou de desejos competitivos. Então no versículo 14 ele diz: se você então tem amargo ciúme e sentimento faccioso em vosso coração, não se glorie disso, nem minta contra a verdade. Porque nós temos uma capacidade nata, a nossa natureza consegue camuflar, manipular muitas vezes os verdadeiros sentimentos que brotam do nosso coração. A palavra do Senhor Jesus quanto ao nosso coração, quanto àquilo que sai do nosso coração, que sai da nossa boca e que contamina e que gera a contaminação de todo o corpo, Jesus diz que é do nosso coração que procede toda prostituição, toda mentira, todo mal, todo assassinato. Muitas e muitas vezes observações verdadeiras, de fato um entendimento claro do Senhor, muitas e muitas vezes são usados por nós de maneira carnal, de maneira equivocada, porque damos brecha e vazão muitas vezes aos ciúmes, às invejas, às competições, a todo tipo de maldade que pode brotar do nosso coração. Por isso a palavra de Deus nos diz: guardem o vosso coração, porque é dele que procede as fontes da vida. Versículo 15: essa sabedoria não é sabedoria que vem do alto, ela é terrena, animal e diabólica. É fruto da carne, é usada pelo diabo. Você percebe como a distinção da natureza carnal, caída, e a nova natureza em Cristo está muito bem estabelecida aqui no raciocínio de Tiago. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura. Ela não vem contaminada, ela é pura, limpa. Depois ela é pacífica, ela estabelece a paz, ela busca a paz, ela não busca vitória, ela não busca o êxito, ela não busca estar certa, ela busca a pacificação no corpo de Cristo, porque a paz é fruto do Espírito. Ela é moderada. Conversamos sobre isso hoje de manhã. Essa moderação, ela pode ser traduzida na nossa vida como, de maneira mais prática, como uma boa educação, uma boa forma de falar, o saber se portar e se conduzir diante de alguém, num aconselhamento, saber falar o que tem que ser dito, mas não dizer de qualquer forma. Porque muitas vezes, julgando apego e a valorização da verdade, destruímos muitos dos nossos relacionamentos, porque queremos dizer a verdade, mas dizer de qualquer forma, dizer como a gente bem entende, sem que antes simples palavras educadas sejam usadas para se dizer a verdade. Ela é tratável. Tratável é quando nós, sendo conduzidos pelo Espírito, submissos a esse senhorio de Jesus, nós ouvimos os erros que cometemos e não nos sentimos inseguros por isso. Sabe, quando algum erro seu é apontado e alguma insegurança bate no seu coração, é porque você não tem a sua segurança do senhorio de Jesus. A sua segurança está na imagem que você passa e não na imagem que você reflete da pessoa de Jesus. Paulo diz que a nossa vida está oculta em Cristo.
Não temos que buscar preservar status ou imagem em qualquer ambiente, em qualquer lugar que seja. As relações cristãs profundas, comprometidas com a palavra de Deus, são relações que são tratáveis. Pessoas que caminham, que ouvem o erro que cometeu e dizem assim: poxa, eu não tinha percebido, desculpa. Ponto. Corrige o erro e vamos em frente. E o texto que Tiago diz então é que essa sabedoria, após ser tratável, mais uma característica dela ela é cheia de misericórdia. Em ambientes onde a misericórdia de Deus é visível, é clara, é mais fácil reconhecer erros, reconhecer pecado, reconhecer que fez errado, porque a misericórdia nos assiste e nos conduz ao bom caminho, ao caminho correto, ao caminho de Cristo. Cheio de bons frutos, sem parcialidade. A sabedoria que vem do alto não escolhe a quem ela vai apoiar. A sabedoria que vem do alto, ela está submissa ao senhorio de Jesus. Não importa nos conflitos quem tem errado de que lado. Não importa no disse-me-disse. Não importa no meio das fofocas que muitas vezes acometem e acontecem na nossa vida. Não importa que lado esteve errado, quem fez o quê. O que importa é o senhorio de Jesus. É corrigir o erro aonde ele está e ponto final. Não importa se é o seu pai ou a sua mãe, não importa se é o seu irmão, se é o seu melhor amigo, se é a sua melhor amiga, se é seu avô, se é alguém que você tem uma grande dívida. Não importa, a sabedoria que vem do alto não escolhe lados. Ela se porta com o Evangelho, diante do Evangelho, diante do Senhor Jesus. Ela é sem hipocrisia. Apesar de usar de toda educação, de toda moderação, a sabedoria que vem do alto não deixa de dizer a pura verdade. E querido, diante de Deus, nada podemos contra a verdade, diz Paulo. O apóstolo Paulo aos Coríntios diz que nós não temos nada contra a verdade, não temos como nos posicionar diante dela. A verdade é a verdade. E a sabedoria que vem do alto, que é fruto da presença do Espírito em nossa vida, ela conduz a nossa caminhada a simplesmente se curvar diante da verdade. A sabedoria que vem do alto não é hipócrita. Ela não dá sorrisos de lado. Ela não dá tapinha nas costas. Ela não estabelece mérito quando não existe mérito. Ela não diz está bom quando não está bom. Ela fala a verdade. Ela é sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se em paz para aqueles que promovem a paz. O fruto da cruz de Cristo, o fruto da justiça de Deus que foi derramada na cruz do Calvário, a justiça de Deus que foi aplicada em Jesus Cristo e que nós recebemos pela fé, a mesma justiça agora nos justificando e não nos punindo, porque a punição foi sobre Jesus. Esse fruto da justiça será semeado em paz para aqueles que promovem a paz. Querido, a igreja do Senhor Jesus é aquela que promove a paz. A igreja do Senhor Jesus é aquela que quer e busca produzir os frutos da justiça em paz. A igreja do Senhor Jesus não estabelece cruzadas, não estabelece guerras santas. A igreja do Senhor Jesus semeia a paz do Senhor Jesus, do Evangelho do Senhor, em paz. E é nesse ambiente aonde a obra, o poder, a graça, a unção, a bênção de Deus se fará presente para todo sempre. Não importa se o joio está no meio. O que importa é quando aquele que foi redimido, escolhido por Deus, ele caminha de acordo com a palavra desse mesmo Deus, que é a autoridade sobre nossa vida.
que é Senhor sobre nossa vida. Por isso eu quero convidar você a curvar sua cabeça mais uma vez. E talvez, querido, a dúvida que possa pairar no seu coração hoje seja: Deus, eu realmente entreguei a minha vida ao Senhor? Talvez se essa seja a decisão que você precisa tomar, esse é a hora, o tempo para que você faça isso. Pai, eu não quero ser controlado pelos meus próprios pecados. Eu quero ter o controle do Teu Santo Espírito sobre a minha vida. Eu me submeto ao Senhor. Talvez hoje você identifique que alguns passos que você tem dado têm sido passos que não têm semeado a paz, têm sido passos que não têm sido fruto de justiça, da justiça em paz. Talvez você tenha percebido que a mesma língua tem bendito, mas também tem amaldiçoado. É incoerente, é impossível que se permaneça assim. Eu queria que você colocasse seu coração, sua vida diante do Senhor. É que a gente clamasse a Ele: Deus, transforma-nos pela Tua palavra. Transforma-nos, converte o nosso coração. Se de conversão precisamos, Senhor, que o Senhor nos converta hoje aqui. Se precisamos nos submeter ao senhorio de Jesus e à autoridade que Ele estabeleceu na igreja e que estabeleceu sobre as lideranças da igreja, Senhor, em nome de Jesus, converta o nosso coração a nos submetermos à autoridade que o Senhor constituiu sobre a igreja, para que a nossa sabedoria seja expressada em mansidão de sabedoria, em paz, semeando o fruto da justiça. Ó Deus, o Senhor nos conhece, sabe quem somos, sabes que somos pó, sabes, Deus, quão difícil às vezes é refrear nossa língua, mas Deus, o Senhor nos fez, através do sacrifício de Jesus, na mediação do Teu Espírito, que sela o nosso coração, que habita e nos faz Tua morada. A Tua palavra diz que o Senhor nos fez co-participantes de toda a Tua natureza, da natureza divina. Por isso, Pai, nós temos o poder, sim, porque fomos regenerados em Ti, de exercer o controle da língua e de todo o nosso corpo. Faça assim, Senhor, para que o Teu nome seja visto e reconhecido em Tua igreja, para que o Teu nome seja temido diante da Tua igreja, que semeia a paz, a justiça, a verdade, a transparência, diante da Tua igreja, Deus, que tem o fruto do Espírito. Em nome de Jesus, Pai, transforme nosso coração hoje aqui. Amém, Senhor.